Olá, meu nome é José Maciel, sou estudante do curso de licenciatura em História da Faculdade Estácio de Sá, modalidade EAD, no Polo Recreio dos Bandeirantes, matrícula de número 20.200.7165659. E hoje estou apresentando meu PCC da disciplina Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação, do professor Fábio Macedo Simas. E este trabalho ele tem por título o seguinte: Observar, pesquisar e construir o conhecimento, onde eu abordarei sobre as desigualdades econômicas e as diferenças sociais. Elas existem? Como se dá essas desigualdades? E o primeiro tópico é o seguinte: as desigualdades socioeconômicas e as diferenças sociais. Cuidados conceituais. Bom, para começarmos e podermos entender melhor este tema, é de suma importância compreender bem os seguintes termos: desigualdade e diferença. De acordo com o livro Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação, de Fernando de Figueiredo Balieiro, abre aspas, diz assim: diferença e desigualdade não são palavras sinônimas. Quando empregamos a palavra desigual, construímos uma relação que subentende uma dicotomia, uma antinomia em que uma coisa é melhor do que outra. Desigual, em muitos casos, supõe uma relação de superioridade e inferioridade. Por outro lado, quando falamos em diferença, estabelecemos uma relação desinvestida de um julgamento prévio em termos de melhor e pior, inferior e superior. E o texto termina dizendo o seguinte: o diferente não é desigual. Fecha aspas. Então, a desigualdade econômica ela se caracteriza pela distribuição desigual de renda em determinada região, sendo influenciada assim por fatores tanto históricos quanto sociais e pela falta de investimento em políticas sociais. A desigualdade socioeconômica de um país ela pode ser medida de várias formas, e entre estas formas está a renda per capita, ou seja, a soma de todos os salários dividido pelo número de habitantes. Nesse caso, a medida será relativa a contextos populacionais e geográficos e nem sempre será a melhor forma de mensurar as desigualdades de um país, já que desconsidera diferentes classes sociais. Então, a desigualdade social ela está presente no mundo inteiro, porém, só se torna um problema quando a diferença econômica entre a renda daqueles que estão na base social é muito distante da percebida pelos mais ricos da estratificação social, né? Ou seja, a desigualdade social é a diferença que privilegia ou limita determinado grupo social. Mais acentuados durante as crises econômicas, políticas e sociais, existem muitos exemplos de desigualdade social, né? Como, por exemplo, na educação, no emprego, na saúde, na cultura, moradia. E apesar de essa diferença se apresentar principalmente em relação às condições econômicas, existem muitos outros tipos de desigualdade, né? E aqui vão alguns exemplos: a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade econômica, desigualdade regional e etc. É, então, quais seriam então as causas, né, dessa desigualdade social? Vamos olhar para as principais causas da desigualdade social no nosso país, né? Desde a origem até problemas que mantêm ou até mesmo agravam esse quadro
nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, o Brasil ele foi construído como uma colônia de exploração, né, e demorou a abolir a escravidão. Aí a gente já tem, né, a divisão de terras que aconteceu de maneira desigual, né, concentrando grandes territórios nas mãos de poucos. Então, a desigualdade da qualidade da educação, de acordo com essas classes sociais, a evasão escolar e a dificuldade das classes mais baixas, né, em conquistar boa formação escolar e qualificação profissional. As diferenças salariais e de oportunidades de emprego de acordo com raça e gênero, que é o que vemos muito, nos dias atuais. A inflação e os altos impostos que diminuem o poder de consumo, principalmente das classes menos favorecidas. A distribuição ineficiente da verba política associada à corrupção, por exemplo. O princípio capitalista do acúmulo de bens e de meritocracia. A falta de estímulo para programas nas áreas socioculturais, da saúde e da educação. A falta de melhor distribuição de renda também, né? E por conta dessas causas, são geradas consequências na desigualdade social no Brasil. Alguns desses efeitos são o seguinte: o aumento da pobreza absoluta, miséria e má qualidade na alimentação, más condições de moradia, favelização e falta de saneamento básico. Tem também precariedade na saúde e alta taxa de mortalidade infantil. Temos a marginalização social, violência e falta de segurança pública, falta de oportunidade de emprego. Nós temos aí também a má qualidade nos serviços públicos que são oferecidos. Partindo então para o nosso segundo tópico, que é desigualdade educacional. As desigualdades educacionais estão diretamente relacionadas a outros tipos de desigualdades, né? Firmando e tornando assim este, né, um círculo vicioso que não tem fim. Então, a educação é o principal instrumento para que possamos enfrentar, né, essas desigualdades. Mas o sistema educacional ele parece atuar no sentido de manter e aprofundar as diferenças de oportunidades. E esse desequilíbrio ele começa logo cedo na vida escolar, infelizmente. Essa desigualdade educacional ela pode ser vista na própria estrutura da escola, da educação que é oferecida naquele determinado ambiente, até da formação dos professores, por exemplo. E os mais vulneráveis nesse cenário são os negros, aqueles que estudam nas escolas públicas e os que moram em periferias, né? Os professores, no início da carreira, fazem um concurso e até ficam ensinando nas periferias, nos bairros mais pobres, né? Mas, naturalmente, né, à medida em que vão progredindo na carreira, eles vão mudando para outros bairros. Por quê? Porque tem estruturas melhores, salários melhores, né? E onde ficam isso? Nos bairros de classe média, os bairros mais nobres, por exemplo. E esses alunos dos bairros mais pobres acabam ficando com os professores menos qualificados, mais inexperientes. E abrindo um parênteses aqui, tenho ouvido de pessoas de bairros mais pobres, né, onde professores, por vezes, né, não estão preocupados em educar e sim apenas ganhar o seu salário, né? Essa é uma dura e triste realidade. E essa desigualdade educacional teve um grande avanço a partir do ensino médio,
com a política de cotas, por exemplo, né? Com a política do SISU, do ProUni. Por quê? Porque estes programas melhorou muito o acesso dos negros e dos alunos de escola pública, de um modo geral, a entrar, né, nas universidades. Mas falta melhorar muito mais, e especificamente na primeira infância e no ensino médio, que basicamente são o princípio. Então, o modo de vida das pessoas que moram no bairro, os modelos de referência que as pessoas têm no bairro. Esse é o nosso último tópico. Então, o modelo de vida é um modelo bem simples, né? De pessoas que estão muito abertas a novas amizades no cotidiano, um lugar com muitos jovens que concentra um grande número de nordestinos, por exemplo, né? O que torna o bairro um tanto aconchegante para se viver. Isso é muito comércio, é um lugar mais pacato, um lugar bem tranquilo, porém ainda muito afetado, né, com as desigualdades socioeconômicas e as diferenças sociais. Apesar de ser um bairro em expansão, sofre com a falta de saneamento básico, sem asfalto, a falta de infraestrutura na saúde, que ainda é marcante, né, com a falta de médicos, a segurança pública e etc. E por ser um lugar que concentra grande número de nordestinos, pessoas que sofriam em seus estados por falta de emprego, o modelo de referência dessas pessoas é o trabalho árduo, né? Trabalhar duro para poder ter uma casa boa, cuidar da família, dando o seu melhor para a educação dos seus filhos, para que eles não sofram assim no futuro próximo, né? Então, este é o meu PCC da disciplina Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação.